Em apenas alguns minutos, você vai descobrir um segredo do Pai Nosso que transforma dias cinzentos em milagres e que a maioria dos cristãos nunca aplicou de verdade. Hoje, vou revelar a verdadeira intenção por trás de cada frase do Pai Nosso. Como a entrega matinal pode blindar seu dia contra a ansiedade e frustração. E um método simples de 3 passos para ativar o poder total desta oração. Mas antes, imagine a paz que surge quando o caos do amanhã já foi entregue. A maioria de nós acorda, e antes mesmo de os pés tocarem o chão, a mente já está inundada pela torrente de preocupações. As contas a pagar, os prazos apertados, os conflitos pendentes, a incerteza do futuro. É como se uma névoa densa de ansiedade já se instalasse, roubando a clareza e a alegria antes mesmo que o sol comece a brilhar de verdade. Esta é a rotina silenciosa que aprisiona milhões, um ciclo vicioso de preocupação que parece impossível de quebrar, não é mesmo? O primeiro erro que todos cometem, e que talvez você esteja cometendo agora, é tratar a oração do Pai Nosso como uma mera repetição de palavras. Uma fórmula antiga, um ritual a ser cumprido, mas sem a chama de uma entrega genuína. Muitos a recitam de forma automática, como um mantra vazio, perdendo completamente o poder revolucionário que cada sílaba carrega. Isso não é apenas um descuido, é uma barreira invisível que impede a intervenção divina exatamente onde mais precisamos. Se você busca essa paz, já deixa o seu like e se inscreva no canal para não perder mais nenhuma revelação transformadora como essa. Existe um detalhe que muda tudo, mas que permanece oculto para a maioria. A oração do Pai Nosso não é apenas um pedido, é um mapa, um manual de instruções para alinhar sua vontade à vontade de Deus, especialmente no alvorecer de um novo dia. Ela foi dada como um modelo, uma chave mestra para desbloquear a provisão e a proteção celestiais. Mas sem a compreensão profunda de cada segmento, essa chave se torna ineficaz e continuamos a girar na porta sem conseguir abri-la para a verdadeira liberdade. A história de uma alma inquieta que vivia sob o peso de um fardo invisível ilustra perfeitamente essa jornada. Ela se sentia constantemente sobrecarregada, como se estivesse lutando contra uma correnteza invisível todos os dias. Ela orava, sim, mas suas orações pareciam ecoar no vazio, sem respostas palpáveis. O que ela não sabia era que a resposta estava bem à sua frente, em uma oração que ela conhecia desde a infância, mas cujo poder real ainda não havia sido desvendado. A verdadeira jornada começa com o reconhecimento da paternidade divina, algo que a maioria subestima. Quando Jesus nos ensina a dizer, Pai Nosso que estás no céu, Ele não está apenas nos dando uma designação formal. Ele está nos convidando para uma intimidade profunda, para um relacionamento que transcende qualquer laço terreno. Essa é a base de tudo, o alicerce sobre o qual toda a nossa fé e a nossa entrega diária devem ser construídas. Mas o que isso significa na prática, ao acordar com a mente cheia de preocupações? Significa que, antes de qualquer pedido, qualquer lamento ou qualquer plano, somos chamados a recordar quem é o nosso provedor. Não um chefe distante, não uma força impessoal, mas um Pai amoroso que nos conhece intimamente e que se importa com cada detalhe de nossa existência. É essa a verdade que nos permite soltar as amarras do controle e confiar no cuidado que Ele tem por nós. O detalhe que ninguém percebeu na profundidade dessa abertura é a universalidade e a pessoalidade que ela carrega simultaneamente. Pai Nosso estabelece uma comunidade de fé, uma irmandade global, enquanto que estás no céu, nos lembra de sua soberania inquestionável, de seu poder ilimitado, muito além de nossas limitações terrenas. Essa dualidade é crucial.
Somos parte de algo maior, mas também somos filhos amados individualmente, sob o olhar atento de um Pai Todo-Poderoso. Enquanto a maioria das pessoas tenta resolver seus problemas com a própria força, os que realmente compreendem essa primeira frase do Pai Nosso depositam suas ansiedades em um lugar seguro, nas mãos de um Pai Celestial. Eles entendem que não estão sozinhos na batalha, que existe um refúgio e uma fonte inesgotável de sabedoria e poder à sua disposição. Essa é a diferença entre carregar o fardo e entregá-lo, entre a exaustão e a paz que excede todo o entendimento. A alma inquieta começou a perceber que suas orações anteriores eram mais como relatórios de problemas do que conversas com um pai. Ela estava focada no que e no como, em vez de no quem. Ao mudar sua perspectiva para a reverência e a confiança inerentes a Pai Nosso que estás no céu, ela sentiu um alívio imediato, uma leveza que há muito tempo não experimentava. Foi o primeiro passo para desvendar o poder que estava adormecido. A próxima parte da oração, santificado seja o teu nome, é frequentemente recitada sem a verdadeira compreensão de sua gravidade e poder. Não é apenas uma declaração de louvor, mas um posicionamento, uma entrega de prioridades que redefine completamente o nosso dia. É a verdade fundamental que a maioria dos cristãos, mesmo os mais devotos, ainda luta para internalizar em sua rotina matinal, perdidos na correria e nas exigências do mundo. Quando santificamos o nome de Deus, estamos elevando acima de todas as nossas preocupações, medos e planos. Estamos declarando que sua glória, sua honra e sua vontade são mais importantes do que qualquer coisa que possamos enfrentar ou desejar. Isso cria um escudo espiritual, uma blindagem contra as setas da ansiedade e do desespero, porque nos lembra que, independentemente das circunstâncias, Ele permanece soberano, digno de toda a adoração e confiança. A verdade por trás de santificado seja o teu nome é que ela nos convida a uma transformação interna. Não é apenas sobre falar, é sobre viver. É sobre permitir que a santidade de Deus permeie nossos pensamentos, nossas palavras e nossas ações desde o primeiro momento do dia. Essa santificação é um ato de entrega que nos liberta do peso de ter que controlar tudo, porque reconhecemos que há um controle maior e mais perfeito em ação. Muitos buscam soluções rápidas para seus problemas, atalhos para a paz, mas negligenciam este princípio fundamental. Eles tentam resolver as crises com a própria força, sem antes ter estabelecido a supremacia do nome de Deus sobre todas as coisas. Este é o erro silencioso que drena a nossa energia espiritual e nos deixa vulneráveis. A verdadeira paz não vem da ausência de problemas, mas da presença da santidade de Deus em meio a eles. A alma inquieta, em sua busca por significado, começou a entender que sua própria agenda e seus próprios desejos estavam sempre em primeiro lugar. Ela queria que Deus abençoasse seus planos, em vez de buscar os dele. Ao começar a manhã com a declaração consciente de santificado seja o teu nome, ela sentiu uma mudança radical. Não era mais sobre ela, mas sobre ele. E nessa rendição, ela encontrou uma força que nunca havia imaginado ser possível. A frase "venha o teu reino" é muito mais do que um anseio por um futuro distante. É uma invocação poderosa para que a soberania de Deus se manifeste na sua vida, no seu dia, no seu ambiente agora. A maioria das pessoas a recita pensando em um reino celestial após a morte, perdendo a oportunidade de trazer os princípios e a autoridade desse reino para a realidade de suas manhãs e de suas vidas. O que os especialistas escondem,
ou talvez simplesmente não enfatizam o suficiente, é que o reino de Deus não é apenas um lugar, mas um estado de ser, uma realidade espiritual que pode ser acessada. Soberania de Deus se manifeste na sua vida, no seu dia, no seu ambiente agora. A maioria das pessoas a recita, pensando em um reino celestial após a morte, perdendo a oportunidade de trazer os princípios e a autoridade desse reino para a realidade de suas manhãs e de suas vidas. O que os especialistas escondem, ou talvez simplesmente não enfatizam o suficiente, é que o reino de Deus não é apenas um lugar, mas um estado de ser, uma realidade espiritual que pode ser acessada e experimentada aqui na terra. Quando oramos, venha o teu reino, estamos convidando a justiça, a paz e a alegria que são características desse reino para governar nossos corações, nossas decisões e nossas circunstâncias imediatas. Isso é uma revolução diária. Reflita por um instante. Quantas vezes você repetiu essas palavras sem realmente mergulhar em seu significado profundo? Compartilhe nos comentários sua experiência e veja como a fé de outros irmãos pode fortalecer a sua. A verdade é que, ao fazer essa oração pela manhã, estamos abrindo as portas para que a vontade de Deus prevaleça sobre a nossa, para que seus caminhos se tornem os nossos caminhos e para que sua presença traga ordem ao nosso caos. É um ato de fé que move montanhas de preocupação. Existe uma armadilha sutil. Muitos cristãos oram por soluções, mas não pela manifestação do reino. Eles querem que Deus resolva seus problemas, mas não necessariamente que Ele estabeleça seu domínio completo. A diferença é crucial. Quando o reino vem, os problemas são recontextualizados ou resolvidos de maneiras que glorificam a Deus, não apenas satisfazem nossas necessidades imediatas. É uma perspectiva maior, mais abrangente. A alma inquieta, que antes via seu dia como uma série de tarefas a serem cumpridas, começou a enxergar cada momento como uma oportunidade para que o reino de Deus se manifestasse. Ela parou de pedir apenas por si mesma e começou a pedir que a vontade de Deus fosse feita em sua vida, em seu trabalho, em suas relações. E para sua surpresa, a paz que ela tanto buscava não veio da resolução de todos os seus problemas, mas da certeza da presença do reino em meio a eles. Esta é, sem dúvida, a parte mais desafiadora do Pai Nosso para a maioria das pessoas, e a que guarda o maior poder de libertação. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu, exige uma rendição total, um abandono de nossos próprios planos e desejos em favor dos desígnios divinos. É a técnica secreta que muitos evitam, pois implica em ceder o controle, algo que a natureza humana resiste com todas as forças. A maioria de nós prefere impor a Deus a nossa própria vontade, esperando que Ele a abençoe e a realize. Mas a oração de Jesus nos ensina o caminho oposto, alinhar a nossa vontade à dele. Isso não é um sinal de fraqueza, mas de sabedoria profunda, pois a vontade de Deus é sempre perfeita, boa e agradável, mesmo que nossos olhos limitados não consigam enxergar isso imediatamente. É a chave para uma vida sem ansiedade desnecessária. Enquanto todos tentam forçar o universo a se curvar aos seus desejos, os que realmente compreendem o Pai Nosso se curvam à vontade divina. Isso é o que separa quem vive em constante luta de quem encontra uma paz inabalável. É a certeza de que, aconteça o que acontecer, o plano de Deus é maior e melhor do que qualquer coisa que possamos conceber. Isso não significa passividade, mas uma ação guiada pela fé e pela confiança. Existe um detalhe crucial. A oração nos lembra que a vontade de Deus já é perfeita no céu.
Nosso papel é permitir que essa perfeição se materialize na Terra, em nossa experiência diária. Isso significa que não precisamos nos desesperar quando as coisas não saem como planejado, pois a vontade de Deus está sempre em operação, nos conduzindo para um propósito maior, mesmo através de desvios inesperados. É um convite à confiança radical. A alma inquieta descobriu que sua maior fonte de sofrimento era a resistência à vontade de Deus. Ela lutava contra as circunstâncias, contra as pessoas, contra a própria vida, sempre buscando impor sua própria visão. Ao começar a manhã com a entrega sincera de "Seja feita a tua vontade", ela sentiu um fardo ser levantado. A resistência deu lugar à aceitação. E com a aceitação veio uma paz que não dependia das circunstâncias externas. Ela estava finalmente livre para fluir com o plano divino. Esta parte do Pai Nosso, o pão nosso de cada dia nos dai hoje, é uma revelação sobre a provisão divina que a maioria das pessoas interpreta de forma limitada. Não se trata apenas de comida, mas de tudo o que é essencial para o nosso sustento diário: saúde, sabedoria, força, recursos e até mesmo a graça para enfrentar os desafios. É a promessa de que Deus cuida de nós de forma contínua, uma verdade que muitos esquecem na correria da vida. O que os especialistas escondem, ou talvez não aprofundam, é que a ênfase no hoje é fundamental. Ela nos liberta da ansiedade pelo amanhã e nos convida a confiar na provisão para o presente momento. Deus não promete um celeiro cheio para o resto da vida, mas o sustento necessário para cada dia que amanhece. Isso ensina uma dependência saudável e um desapego da preocupação excessiva com o futuro. Para tudo. Você precisa entender isso primeiro. A maioria das pessoas acumula preocupações sobre o futuro como se pudesse controlá-lo. Mas essa oração nos ensina a viver um dia de cada vez, confiando que o Pai que alimenta os pássaros e veste os lírios cuidará de nós. É um convite a largar o peso do amanhã e abraçar a suficiência do hoje, um princípio revolucionário para quem vive sob a pressão constante da incerteza. Existe um detalhe que muda tudo. A oração não diz "o pão do mês" ou "o pão da semana", mas "o pão de cada dia". Isso nos força a um relacionamento diário com Deus, a uma dependência fresca e renovada a cada manhã. Não podemos viver da provisão de ontem para os desafios de hoje. Precisamos nos reconectar, pedir e confiar novamente, construindo uma intimidade que se aprofunda a cada novo amanhecer. A alma inquieta, que antes se preocupava obsessivamente com o futuro e com a falta, começou a praticar a entrega diária do pão nosso. Ela percebeu que, ao focar na provisão para o dia presente, sua ansiedade diminuía drasticamente. Ela começou a ver milagres de provisão em pequenas coisas, em encontros inesperados, em soluções que surgiam do nada. Sua fé não estava mais baseada na quantidade de recursos em sua conta, mas na fidelidade de um Pai que nunca falha. Esta é a parte do Pai Nosso que confronta diretamente o nosso coração e a nossa capacidade de amar. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não é uma condição, um espelho que reflete o estado de nossa alma. A maioria das pessoas anseia pelo perdão divino, mas reluta em estender essa mesma graça aos outros, criando uma barreira invisível para a própria libertação. O que os especialistas escondem sobre o perdão é que ele não é apenas um ato de benevolência para com o outro, mas, acima de tudo, um presente para si mesmo. Guardar rancor, mágoa e ressentimento é como carregar um peso invisível que drena nossa energia, rouba nossa paz e nos impede de avançar. É a técnica secreta para a liberdade emocional que muitos evitam, preferindo a falsa segurança da amargura.
existe um detalhe que muda tudo. A oração vincula diretamente o perdão que recebemos ao perdão que oferecemos. É uma via de mão dupla. Não podemos esperar a plenitude da graça de Deus em nossa vida se nos recusamos a ser canais dessa graça para aqueles que nos ofenderam. É um desafio direto à nossa hipocrisia e um convite a uma transformação radical do coração. Enquanto todos buscam justiça e retribuição, os que entendem o Pai Nosso buscam a reconciliação e a libertação. Eles sabem que o perdão não significa ignorar a dor ou permitir a injustiça, mas sim liberar a si mesmos da prisão do ódio. É uma escolha poderosa que rompe cadeias espirituais e abre caminho para a cura profunda, tanto para quem perdoa quanto para quem é perdoado. A alma inquieta, que carregava um fardo pesado de ressentimento contra aqueles que a haviam ferido, percebeu que sua própria oração por perdão era vazia, enquanto ela se recusava a perdoar. Foi um momento de grande dor e clareza. Ao tomar a difícil decisão de perdoar, não porque o outro merecesse, mas porque ela precisava da liberdade, uma cascata de cura começou. O peso desapareceu e uma leveza inimaginável preencheu seu coração. Chegamos à parte do Pai Nosso que aborda a realidade inegável da batalha espiritual. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Esta não é uma oração para que Deus nos impeça de ser tentados, pois a tentação faz parte da experiência humana. É um clamor por força e discernimento para não cedermos à tentação e por proteção contra as ciladas do inimigo. É a blindagem que a maioria negligencia em sua rotina matinal. A maioria das pessoas subestima o poder das tentações diárias, acreditando que são inofensivas ou que podem resistir por conta própria. Mas a oração nos ensina uma dependência crucial, a necessidade da intervenção divina para nos fortalecer. Sem essa entrega matinal, nos tornamos vulneráveis, abrindo brechas para que o mal se instale e desvie nosso caminho, destruindo a paz que tanto buscamos. Existe um detalhe que muda tudo. O pedido não é para que a tentação seja removida, mas para que não caiamos nela. Isso implica uma responsabilidade nossa de vigiar e orar, mas também uma confiança na graça de Deus para nos capacitar a resistir. É uma parceria divina, onde Ele nos dá a força, e nós fazemos a escolha de permanecer firmes. Essa é a verdade, por trás de um dia verdadeiramente protegido. Enquanto todos tentam lutar contra suas fraquezas com a própria força de vontade, os que entendem o Pai Nosso se entregam à proteção divina. Eles sabem que o inimigo é astuto e que nossas defesas humanas são limitadas. Por isso, a cada manhã, eles invocam a cobertura do Altíssimo, pedindo que sejam guiados para longe dos caminhos que levam ao mal e que sejam fortalecidos para permanecerem íntegros. A alma inquieta, que antes caía repetidamente nas mesmas armadilhas, começou a levar a sério a oração por proteção. Ela não apenas recitava as palavras, mas as internalizava, pedindo a Deus que revelasse as áreas de sua vida onde ela era mais vulnerável. E, surpreendentemente, ela começou a perceber as tentações antes que se tornassem irresistíveis, sentindo uma força interior que a impulsionava a fazer a escolha certa, que a livrava de caminhos destrutivos. Chegamos ao ápice do Pai Nosso, a declaração final que coroa toda a oração e sela a nossa entrega. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Este não é um mero encerramento, mas um poderoso lembrete do alvo final de nossa fé e da soberania inquestionável de Deus sobre todas as coisas. É a resolução explosiva que muda completamente a sua perspectiva de vida e de cada novo dia. A maioria das pessoas termina a oração do Pai Nosso com um amém apressado, sem absorver a magnitude dessa declaração final.
Ela nos lembra que, independentemente de nossas lutas, de nossos medos ou de nossas vitórias, tudo converge para Ele. O reino, o poder e a glória pertencem unicamente a Deus, e essa é a nossa maior segurança, a rocha inabalável sobre a qual podemos construir nossa existência. O plot twist final é que essa declaração não é apenas sobre o futuro eterno, mas sobre a realidade presente. Ao entregar seu dia nas mãos de Deus pela manhã, você está ativando essa verdade em sua vida. Você está permitindo que o reino dele governe suas horas, que o poder dele se manifeste em suas fraquezas e que a glória dele seja vista através de você. É uma transformação que ocorre a cada nascer do sol. A técnica secreta que consolida todo o poder do Pai Nosso matinal é a repetição consciente e intencional dessa declaração final. Ao afirmarmos que o reino, o poder e a glória são dele, estamos realinhando nosso espírito, nossa mente e nosso corpo com a verdade suprema. Estamos não apenas orando, mas declarando nossa fé, selando nossa confiança e liberando o controle sobre o que não podemos controlar. A alma inquieta, agora transformada, não mais vivia sob o peso do fardo. Ela havia encontrado a paz que tanto buscava, não na ausência de problemas, mas na presença constante de Deus. Cada manhã, ao recitar o Pai Nosso com essa nova compreensão, ela entregava seu dia, seus medos e suas esperanças ao Pai. E ao proferir o Amém final, ela sabia que seu dia já estava blindado, guiado e abençoado por aquele que detém todo o reino, todo o poder e toda a glória. Que a sua manhã também seja o início de uma vida completamente entregue e transformada.